Meus amados, a paz do Senhor a todos vocês. Continuando com o nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse, finalizando neste conteúdo o análise sobre o livro de Juízes, especificamente a história de Sansão. No conteúdo anterior, nós havíamos comentado sobre a decadência de Sansão, quando ele, oprimido, angustiado pela opressão de Dalila, e Dalila, forçada pelo interesse financeiro e pela audácia dos filisteus, terminou conseguindo descobrir a força de Sansão. Sansão fora capturado, vazaram seus olhos, puseram algemas de bronze em suas mãos e pés e levaram até o moinho para moer, para servir como um palhaço nas festividades dos filisteus. Pois bem, nesse conteúdo estaremos, portanto, analisando o martírio de Sansão, o final de sua vida e o sucesso da sua missão do ponto de vista da liberdade do seu povo, os israelitas. Por isso, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 16, versículos 23 ao 31, onde estaremos analisando aqui os últimos momentos da vida de Sansão. Eu peço que você deixe o seu comentário, dê um joia, que você compartilhe nossos vídeos às pessoas que se interessam em conhecer a história bíblica. É um projeto que Deus colocou em meu coração de analisar a sua palavra, do Gênesis ao Apocalipse. E quando terminarmos este concurso, estaremos entrando na história da igreja até os nossos dias. E assim a palavra de Deus estará de uma forma numérica, em ordem, gravada, postada para tempos futuros, para pessoas que não venham se desculpar-se de que não ouviu falar, não ouviu dizer. Pois bem, o autoimposto, o martírio de Sansão. Nesse texto, queridos irmãos e amigos, iremos observar dois pontos de vista. Primeiro, o escárnio dos filisteus, que fizeram uma festa suntuosa no suntuoso templo de Dagon e usaram Sansão como uma base e uma forma de divertimento. E o segundo ponto de vista a observar é justamente a destruição cabal dos filisteus. Sendo assim, no versículo 23 ao 25, veremos a zombaria com esse servo de Deus quanto a Sansão. Sansão é trazido durante
uma celebração pública à deusa Dagon dos filisteus. E eles se gabam de que a deusa Dagon entregou Sansão e por isso se divertem o quanto pode. Homens, mulheres, todos quantos pudessem entrar ali, começaram a se divertir e a zombar e a dedicar à deusa Dagon o sucesso das suas aparentes conquistas. Por isso, a palavra de Deus, no capítulo 23 ao 25, diz o seguinte: os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam eles: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. Veja quanto pecado de idolatria. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, e multiplicava os nossos mortos. Com um coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Por isso eu digo que fizeram de Sansão uma espécie de um palhaço. E é justamente o que ocorre quando o inimigo toma posse de nossas vidas. Está no controle da nossa vida. Por isso, amados irmãos, precisamos mais do que nunca nos fortalecer na fé. Jamais desistir de Jesus Cristo. Jamais desistir do seu divino Espírito Santo. Jamais desistir de Deus. Ah, mas eu sou falho, irmão Fábio. Eu também sou. Não estamos aqui questionando as nossas condições espirituais além das nossas capacidades humanas. Somos seres finitos, passíveis de erros. Mas o problema é, se você errou, se aproxime de Cristo, não se ausente dele. Ele está sempre de braços abertos, batendo na porta, querendo entrar. E foi exatamente isso que Sansão fez. No último momento de sua vida, servindo de palhaço, mesmo entregando o segredo da sua força em desobediência a Deus, ele ainda encontrou âncora em Deus, refúgio em Deus, resposta em Deus e a vitória mais importante de sua vida em Deus. E Deus lhe ouviu e lhes deu a vitória. Então começaram aqui, segundo o texto, a se divertir com Sansão. Aqui está, portanto, o escárnio, o diabo zombando de um servo de Deus acorrentado, aprisionado. Mas o que ocorre em seguida é que Sansão faz um extraordinário pedido a Deus. Se vendo naquela situação, conduzido por um jovem rapaz, ele pede àquele rapaz que coloque-o entre as colunas principais daquele templo. E aqui nos versículos 26 ao 28, Sansão pede ao Senhor força para poder punir os filisteus pela última vez, justamente por tê-lo vazado os seus olhos. Um homem cego é um homem, evidentemente, que não consegue enxergar nada. Você imagine no sentido espiritual de nossas vidas. Se perdermos a visão das coisas sagradas,
da salvação, do arrebatamento da igreja. Hoje, muitas igrejas pentecostais não estão acreditando no arrebatamento da igreja. Muitas igrejas Assembleia de Deus estão mudando o seu pensamento teológico quanto ao arrebatamento da igreja. E estão colocando a igreja dentro da grande tribulação. E o que é isso senão pessoas, teólogos, que perderam a capacidade de enxergar, de ver, se tornaram cego e objeto de escárnios de outros, entre aspas, teólogos, e assim a vida segue. Pois bem, Sansão então pede ao Senhor, nos versículos 26 ao 28, ele clama a Deus. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. Olha isto. Todo o congresso que guiava a nação estava ali. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Só na galeria, cerca de 3.000 homens, fora aqueles que tinham seus lugares privilegiados para ver Sansão de perto. Sansão orou ao Senhor. A oração vale. A oração funciona. Não importa a situação em que você esteja. Jamais se entregue ao mundo. Jamais se entregue. Não. A oração funciona, meu irmão. Ore, peça a Deus. Você vai ver o Espírito de Deus novamente lhes dar força. E você vencer esses obstáculos de sua vida. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Foi uma tristeza muito profunda na vida de Sansão quando se viu cego. Algo que jamais ele esperaria que ocorresse em sua vida. E ali, certamente, em sua mente, como um filme, toda a sua vida passa naqueles momentos de sofrimento e de angústia. E então, pedindo a Deus, mais uma vez, a capacidade do Espírito Santo em sua vida, Jeová o atende. Jeová decide, portanto, mais uma vez, operar através de Sansão. E aqui se resume o plano total, o plano óbvio de Deus através de Sansão, que era libertar os filhos de Israel das garras ferrenhas, terríveis, dos filisteus, inimigos terríveis do povo de Israel. Por isso, no versículo 29 ao 31, a Bíblia mostra finalmente a destruição dos filisteus. Sansão, ele termina, segundo o texto, empurrando as 2 colunas centrais do templo, fazendo com que a construção inteira desmorone de tal forma. E assim Sansão mata, segundo a Bíblia, mais filisteus nesta proeza do que em todas as anteriores juntas. Mas também, infelizmente, o grande herói de Dan,
o grande herói de Israel morre. Aqui finda a vida deste grande servo do Senhor, operando seu poder, sua missão sobre Israel durante 20 anos. 20 anos, Sansão foi juiz entre os filhos de Israel. Veremos como se deu, portanto, o final da vida desse grande homem de Deus. No capítulo 16, nos versículos 29 ao 31, a Bíblia diz o seguinte: Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Jourar e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Os filisteus zombaram. Os filisteus fizeram pouco caso de Sansão. Vendo e pensando que a sua fraqueza seria para sempre, não considerou que Sansão era um filho de Deus, um servo de Deus, e tinha um chamado de Deus. E nem se deram conta de que os cabelos de Sansão voltavam a crescer. E isso é o tipo de pessoas que subestima aquele que está fraco. Mas, como disse o próprio Sansão, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Deus é aquele que levanta das cinzas o homem e coloca entre os tribunos. Deus é aquele que tira do túmulo, ressuscita e dá poder. Queridos irmãos, que Deus o abençoe. Estaremos, portanto, em o nosso próximo conteúdo analisando a idolatria de Israel. Como vocês têm visto até aqui, a história dos juízes é uma história de apostasia, de fracassos, de abandono de Jeová, mas que aqueles que são fiéis, aqueles que guardam, aqueles remanescentes que Deus sempre preservou, clamava a Deus pela nação, pelo seu povo, e logo Deus se manifestava levantando um libertador. Sansão cumpriu a sua parte e agora jaz em um túmulo. E mais tarde, Israel volta novamente a pecar. São histórias de cunho nacional e de cunho local. E veremos então Israel e a sua idolatria. Mas isto em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Um forte abraço, fique com Deus e não esqueça de interceder por nós ao Senhor e compartilhar essa palavra a mais alguém. Amém? Deus o abençoe, em nome de Jesus.